Olá pessoal, nós vamos falar hoje sobre um fenômeno que acontece com frequência na clínica de casal, embora não seja esperado. É a aliança terapêutica do profissional apenas com um dos elementos do par. Quando a gente fala apenas, é mais com um dos elementos do par do que com o casal como um todo. Para você que está chegando agora, eu sou Denise Magalhães, psicóloga, diretora do ITFMG. Nós temos um centro de formação para profissionais que querem trabalhar com famílias e casais. E a gente traz várias informações sobre a clínica de casal aqui no YouTube. Esse fato, aliança terapêutica, pode acontecer de uma forma frequente. Quando acontece? Quando o profissional, ele, por motivos diversos, passa a ter mais afinidade com um dos elementos do par. E aí, aquela ressonância que ele cria com aquele elemento do par passa a interferir na forma do profissional fazer reflexões, dialogar com o casal que é o seu cliente. Quando isso acontece, é fundamental que o profissional busque, naquele processo, pelo menos um motivo para se melhorar enquanto pessoa, porque não, e sobretudo enquanto profissional. Se no correr do processo o profissional vem a perceber que ele estabeleceu uma ressonância maior com uma pessoa do casal, e se o profissional não cuida desse traço, né, esse traço vai se apresentar no correr da psicoterapia e o casal vai identificar. Agora, eu vou fazer uma diferença entre o que eu estou chamando de aliança terapêutica e um outro contexto que também acontece na clínica de casal, por exemplo, quando o profissional, ele escutando as narrativas que o casal traz, em algum momento ele identifica a necessidade de se trabalhar com mais atenção um elemento do par do que o outro. Isso pode acontecer. Nesse caso, pode acontecer do profissional dizer para o casal sobre aquela necessidade, aquilo que ele percebe, que um determinado traço, vamos trazer como exemplo dela, é necessário olhar para aquele traço com mais atenção durante algumas sessões, de forma a cuidar um pouco melhor daquilo. Estamos trabalhando na esfera individual, porque isso acontece, já que essa esfera influencia na relacional. Isso seria uma aliança terapêutica? Momentaneamente, até sim, mas seria uma aliança terapêutica cuidada dentro do processo. O profissional valoriza o material que um dos elementos está trazendo por necessidade de olhar com mais acuidade para aquele material. No entanto, é importante que no percurso desse olhar atento, o profissional inclua o outro, no sentido de procurar perceber a impressão que ele tem em relação àquele zoom, né, que a gente estaria dando em relação ao material específico de um dos parceiros. Então, vocês estão vendo a diferença de uma aliança terapêutica por afinidade e ressonância e o cuidado no processo que a gente pode vir a ter em relação a olhar com mais atenção para um do que para outro num determinado período, ciclo. E para finalizar o vídeo, pensando aqui em aliança terapêutica, eu me recordo que ainda tem um terceiro contexto onde um dos elementos do par de fato faz uma aliança terapêutica com o profissional. Em que sentido? No sentido de que um dos elementos pode estar melhor resolvido, pode estar mais apto a fazer mudanças na relação do que o outro.
E o outro pode estar mais retraído, mais conservado, pode não querer estabelecer um diálogo, enfim. Se um dos elementos está mais disposto ao trabalho de mudança, pode acontecer deste elemento fazer uma aliança terapêutica com o profissional em favor do processo psicoterapêutico do casal. Por exemplo, o profissional está dialogando com o casal e quando ele faz alguma questão com esse que está mais conservado em si mesmo, mais retraído, a pessoa responde com poucas palavras, fala que não sei, que não sabe, que é isso mesmo, foi bom, tá legal, e não coopera para o discurso. Nesse sentido, o primeiro, ele pode ajudar o parceiro a avançar um pouco nas reflexões, dizendo, fulano perguntou isso, fulano quer saber aquilo. Então, ele ajuda o parceiro a estabelecer uma reflexão um pouco mais profunda. Isso é uma aliança terapêutica, mas é uma aliança terapêutica em favor do processo. O profissional também precisa estar atento nesse movimento, procurando escutar o que vem desse que contribui de forma mais fácil e também validar aquilo que vem do outro, inclusive os possíveis silêncios, retraimentos ou ainda estados de acusação. Então foi isso, pessoal. A princípio eu trouxe a ideia da aliança terapêutica entre o profissional e o cliente por uma afinidade do profissional mais com um do que com ambos elementos do par, e depois eu acabei evoluindo para o cuidado que nós devemos ter ao tratar mais de um do que de outro, e ainda um terceiro tipo de aliança que pode acontecer na sessão quando um acaba promovendo o outro no aspecto reflexivo. São alguns dos elementos que a gente acaba colhendo na nossa clínica escola, mas você que também trabalha com casal, se quiser deixar nos comentários que tipo de aliança terapêutica já aconteceu na sua clínica e como você fez para sair dessa situação, contornar a situação, será muito bem-vindo.